E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o permissionamento de arquivos no Linux e também sobre editores de texto. Então vamos lá, começando pelo permissionamento, basicamente a imagem da esquerda aqui representa o permissionamento de um arquivo no Linux. Essa primeira parte aqui representa se ele é um arquivo, nesse caso, se ele é um arquivo comum, ele vai ser representado por um hífen, né, um arquivo regular, um TXT ou qualquer outra extensão. Se ele for um diretório, ele vai ser representado pela letra D. E se ele for um link simbólico, ele vai ser representado pela letra L, mas o link simbólico a gente vê um pouco menos, né, que as outras opções. Bom, basicamente o resto do permissionamento é dividido entre permissão do dono do arquivo, permissão do grupo que é dono do arquivo e também permissão dos outros demais usuários. Cada letrinha aqui representa um tipo de permissão específica. A letra R é de read, então ela representa a permissão de leitura do arquivo. A letra W é de write, então ela representa a permissão de escrita no arquivo. E a letra X representa a permissão de execução do arquivo. O que seria essa permissão de execução? Por exemplo, você tem um script, você só consegue executar esse script se você tem permissão de execução nele, né? É o famoso chmod mais X quando a gente vai executar algum arquivo. E basicamente é isso. Se a letra está aqui, representa que a permissão está concedida, e se tem um hífen, a permissão não está concedida. Nesse caso aqui, né, todas as permissões estão concedidas porque todas as letras estão aqui. Depois eu vou mostrar um exemplo na prática, fica mais fácil de entender. Também a gente tem o permissionamento octal, que é na hora de a gente colocar a permissão para algum arquivo, a gente pode utilizar, né, essa forma octal, que nesse caso a permissão de read ela é representada pelo número 4, a permissão de write é representada pelo número 2 e a permissão de execution é representado pelo 1. Claro que por trás do sistema isso tudo está sendo representado, né, em forma de octeto. Nesse caso aqui, as permissões vão se somando, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a permissão de read, write e execution. A gente teria a permissão, então, 7, né? Porque seria o 4 de read, mais o 2 de write, mais o 1 de execution. Nesse caso aqui, então, o permissionamento seria, né? 7, 7, 7, né? Também o famoso chmod 777, que basicamente é da permissão total, né? Para todo mundo daquele arquivo. O que não é muito recomendado numa questão de segurança, certo? Então, basicamente, é assim que funciona o permissionamento no Linux. Vamos lá para a parte prática agora. Bom, galera, falando um pouco sobre a parte prática agora, eu vou dar um ls-l para listar os permissionamentos. Um simples ls não lista os permissionamentos, ok? E aqui a gente vai ver, né, os permissionamentos, e essa parte aqui, né, esse primeiro nome é o dono do arquivo e esse segundo nome é o grupo, né, do arquivo. A representação desse hífen aqui ele quer dizer que esses arquivos são regulares, né, para começar. No caso aqui, se tivesse um D, seria diretórios, e L, né, um link simbólico. Aqui nós temos arquivos comuns. Primeiro trecho aqui representa a permissão do dono, né, que no caso é o nosso usuário Kali. E a gente vê que a gente tem permissão de leitura, permissão do read, e a permissão do write, que é a permissão de escrita. Mas a gente não tem permissão de execução. O grupo, né, o grupo Kali, ele tem permissão somente de leitura e não tem permissão de escrita e execução. E os outros usuários também têm permissão somente de leitura. Nesse caso, por que diferencia o dono do arquivo com os grupos? Porque a gente poderia ter outro usuário que está dentro do nosso grupo Kali, né? Então ele poderia somente ler o arquivo, certo? Por isso que tem essa diferenciação entre dono do arquivo e o grupo do arquivo. Beleza. Falando um pouco sobre a permissão de execução, tá? Eu criei um scriptzinho simples aqui, vou mostrar para vocês, que basicamente só dá um eco, né, no terminal. Eu vou tentar executar ele para vocês verem. Então, para executar um script é ponto barra e o nome do script. E a gente vê que teve a permissão negada. Por quê? Porque, né, tanto a gente, tanto qualquer outro permissionamento não tem a permissão de execução para esse arquivo. Como é que a gente dá permissão de execução para ele? É o chmod mais x. Vocês, começando em cibersegurança, vocês vão usar muito isso para dar permissão de execução para os scripts que a gente vem a utilizar posteriormente, ok? Então se acostumem. Chmod mais x, nome do arquivo, e pronto. Agora eu tenho permissão de execução. A gente até vê que a cor dele muda. E basicamente todo mundo agora tem permissão de execução nele. Então o chmod mais x ele dá permissão para todos, tá? Tanto para o usuário, para o grupo e para os outros. Vou tentar executar o arquivo agora. E agora ele está funcionando, certo? Como é que eu tiro essa permissão, né? Para tirar, em vez de chmod mais x, né, de execução, é menos x.
Pronto, agora eu tirei a permissão de execução e eu não consigo mais executar ele. Vamos dizer que eu só quero dar permissão para o nosso usuário. Como é que eu faço isso? Eu dou um chmod u mais x. Né? A permissão de u é basicamente o user, né? O dono do arquivo. Se eu dar um ls agora, eu vejo que somente a gente tem a permissão de execução. Como é que eu tiro essa permissão de execução do nosso usuário somente? Eu também uso um u-x e claro, né, o "-x" também ia tirar do mesmo jeito, certo? As outras nomenclaturas, né, dos outros grupos é U para usuário, G para grupo e O para others. Então eu vou dar aqui para GO, né, eu posso botar junto. E a gente vê que eu dei permissão de execução para o grupo e para o others, ok? Não somente o mais, eu posso usar o igual também. Mas se eu usar o igual, perceba uma coisa, tá? Olha como está o permissionamento aqui. E olha como ele vai ficar agora. Removeu tudo, né? Ele modificou bastante aqui. O que basicamente a gente fez? A gente botou permissão de execução para o grupo e para others e apagou todos os outros. É isso que o igual faz. Ele substitui as permissões. Então o que estava aqui ele deu e o que não estava ele removeu. Outra maneira de dar permissão é justamente usar o permissionamento octal, que é aquele com números. Por exemplo, né, ls-l, vamos pegar esse arquivo aula02.txt. Aqui a gente vê que a gente tem esse tipo de permissão, que é a permissão padrão quando a gente cria um arquivo, ok? E como é que a gente representa isso, né, de forma octal? Lembra que a permissão de leitura era 4 e a permissão de write era 6? Então, para o usuário dono, a gente tem 6 como permissão octal. Para o usuário grupo, a gente tem somente 4, porque somente tem o read aqui. E para os outros, 4 também. Então, basicamente, a gente bota um chmod, o permissionamento octal e o arquivo. No caso, né, essa é a representação do arquivo. Se eu usar isso aqui, basicamente ele não vai mudar nada, né, porque eu estou representando ele mesmo. Mas se eu usar isso aqui lá no outro arquivo, no arquivo de script, a gente vê que agora a gente voltou para a permissão original. Por exemplo, eu quero dar permissão total para todo mundo, chmod 777, né, que é a soma do 4 mais 2 mais 1, e eu uso o nome do arquivo e pronto, agora dei permissão geral, certo? O chmod ele é muito utilizado e vocês vão utilizar ele assim, eu acho que para sempre, de agora em diante. Outros dois comandinhos é o chon, que é basicamente mudar, né, change owner, mudar o dono do arquivo. Então vamos dizer que eu quero mudar o dono do aula.txt primeiro vai o usuário que a gente quer mudar, então eu quero dar permissão, quero mudar o dono para o usuário root, por exemplo, e eu dou o nome do arquivo. Eu acho que aqui eu tenho que ter permissão de sudo, né? Permissão de sudo para dar permissão para mudar o arquivo para o usuário root. Então eu vou colocar aqui. E beleza, agora eu mudei. E a gente vê que o dono do arquivo é o root. Eu tive que usar o sudo porque eu estava mudando justamente para o usuário root, até porque eu não tenho outro usuário criado aqui nesse sistema por enquanto. Ok? E outro comandinho é o chgrp, que basicamente ele é utilizado para a gente mudar o grupo do arquivo. Então agora a gente pode conferir lá e a gente vê que o grupo do arquivo é o usuário root. Então a gente perdeu, por exemplo, aqui a permissão de leitura, né? Já que o usuário e o grupo é do root e agora a gente é considerado um usuário outro nesse arquivo, a gente só tem permissão de leitura. Ok? Vou tentar editar, por exemplo, um arquivo que eu não tenho permissão, tá? Vou tentar editar aqui o etc sudoers, que é um arquivo que tu precisa de permissão de root. A gente já vê aqui embaixo que a gente tem a permissão negada. Na real, a gente pode testar aqui mesmo no aula 2, por exemplo, que a gente não tem permissão de escrita. Ó, aqui embaixo ele já diz que ele é unwritable, então não é escrito por nós esse arquivo, certo? A gente não consegue escrever nele nesse caso. Então eu já vou aproveitar o embalo que eu estava mostrando o Nano, que eu usei o Nano aqui para mostrar os editores de texto para vocês. Eu vou mostrar três, que é o VI, o Nano e o Gedit. Eu acho que esses dois são os mais utilizados e eles são mais simples, né? No caso não simples o uso, mas eles usam somente a interface não, somente o terminal, e o Gedit ele é um pouco mais completo porque ele abre uma interface gráfica e tudo mais, certo? Vamos começar pelo Nano, então. Basicamente, todos os outros editores escrever o nome do editor. E se a gente deixar assim, ele vai abrir um arquivo em branco, a gente pode salvar depois. Ou a gente só coloca o nome do arquivo e a gente vai editar
aquele arquivo. Vamos criar um arquivo em branco. Ctrl X para sair, tá? Que nem eu saí daqui. No caso, porque eu não fiz nenhuma alteração, só dá um Ctrl X ele já sai direto. Então vamos criar um arquivo novo aqui, por exemplo. Oi, aqui estou usando Nano. Para salvar o arquivo, então, agora eu dou um Ctrl X, aí ele vai pedir se eu quero salvar, eu dou um Yes, e agora eu escrevo o nome do arquivo que eu quero salvar, eu vou salvar o nano.txt, e eu dou um Enter e salvou. Simples assim. Agora eu vou editar esse arquivo, eu salvei como nano, né? Então vamos editar ele de novo, e vamos dizer que eu quero... aqui eu estou usando o home end, né, para ir para o final da linha, e eu quero editar mais um pouquinho, e agora se eu quero salvar, eu não quero sair, eu dou um Ctrl O. O Ctrl O ele é utilizado só para salvar. Pronto, salvei o arquivo, mas não saí. O Ctrl X tu usa para sair e salvar. Nesse caso, como eu usei o Ctrl O para salvar, ele já saiu direto com o Ctrl X, né? O outro editor de texto bem utilizado então é o VI. Então, se eu colocar o nome de um arquivo que não existe, logo em seguida ele também já vai criar e já vai ter o nome do arquivo. Então, eu não vou criar ele vai criar em branco, mas eu não vou precisar inserir o nome do arquivo depois. Então, beleza, estou criando aqui o vi.txt, que eu criei com colchete sem querer. Então, deixa eu sair dele. Rapidão. E beleza. Aqui eu escrevo normal, então. Eu clico a letra I para entrar no modo de inserção. E agora eu escrevo normal. Esse é o VI. E agora como é que eu faço para salvar, tá? Eu dou um ESC, aí tu vê que entra no modo de inserção, certo? Se eu der um ESC, sair do modo de inserção, agora eu consigo meio que executar comandos dentro do VI. Como é que eu salvo ele? Eu dou 2 pontos para falar que vem um comando aí, e o W para salvar, e o Q para sair. Então aqui eu estou salvando e saindo, e eu dou uma exclamação, só que exclamação é meio que um force, assim, ele vai forçar se tiver alguma coisa impedindo esse arquivo, por exemplo... impedindo esse salvamento, por exemplo, se tiver outro arquivo, outro terminal abrindo esse comando, esse arquivo também. Então, WQ, agora eu salvei, vou dar um cat para vocês verem e pronto. Salvei o arquivo, eu vou abrir ele de novo e vou editar ele aqui, modo, I para entrar no modo de inserção, blá blá blá. Vou sair do modo de inserção e vou só usar um W, 2 pontos W. Pronto, somente salvei o arquivo e não saí. E agora que eu já salvei ele, eu posso dar somente um Q, por exemplo, e ele já sai do editor, ok? Tem alguns truques também no VI, tem vários comandos, eu vou mostrar 2 para vocês que eu uso muito aqui, que é o DD, que é para deletar uma linha inteira, né? DD deletei, e GG para ir para o topo do arquivo, certo? Basicamente isso. Vou dar um ESC, 2 pontos Q para sair, e beleza. Nesse caso eu não usei o W, então eu não salvei, então aquilo que eu deletei, né, ele ainda vai estar aqui. E por último, tem o gedit, tá? Eu acho que ele já vem instalado para o padrão, ou eu instalei na aula anterior, mas se ele não tiver instalado, é só dar um apt install gedit, ok? Então gedit.txt, e a gente vê que ele é um pouco mais... Ele usa uma interface um pouco mais complexa, então eu consigo escrever aqui, e nos outros eu não consigo me direcionar pelo mouse. Aqui eu consigo subir e descer pelo mouse. É o mais parecido com o Notepad que a gente tem. E para salvar, basta dar um save aqui no canto, né? Não precisa executar nenhum comando na linha do comando. Simplesmente dar um save aqui e salvar e fechei. Eu acho ele mais prático, né? Ele não é aquele Linux raiz, de tu fazer tudo pela interface, pelo terminal. Mas ele acaba sendo muito prático. Por exemplo, eu estou aqui embaixo e eu não sei o comando que me joga lá em cima, ou o comando que sobe várias linhas rápido, então eu só vou clicando, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? E eu acho que é isso, pessoal. Com esses 3 editores aí, fica filé. É bom saber usar o Nano e o VI, porque, por exemplo, você vai pegar uma máquina que você atacou, bem provável que não vai ter o gedit. Ou você nem vai ter um acesso a uma interface, você vai ter só um SSH e tal. Então, é sim importante aprender ou o Nano ou o VI, se não os dois, ok? Acho que por hoje é só, então até a próxima aula.